Então, como o Luiz disse, eu vou falar sobre revoluções tecnológicas e oportunidades de desenvolvimento. Eu me baseio na história para compreender o presente e abordar o futuro. Ainda que o progresso tecnológico no capitalismo pareça contínuo, na realidade acontece por sucessivas revoluções tecnológicas a cada 50, 60 anos. Essa vai durar mais. E cada revolução no início traz tempos difíceis de destruição criativa, de desigualdade e crise antes de dar o salto para a época dourada, como o Fabrício falou, que eleva novas camadas sociais à prosperidade e modifica as oportunidades e as posições relativas dos diferentes países. Mas não há dúvida, se pensarmos na situação atual, com a China na dianteira, com muitos países asiáticos avançados, enquanto há 50 anos, quando estávamos na revolução da produção em massa, a posição relativa dos países era muito diferente. E esse contexto dinâmico do capitalismo mundial significa que não há uma fórmula única para atingir o desenvolvimento. As oportunidades são um alvo móvel que modifica de natureza no processo de difusão de cada conjuntura tecnológica. O comportamento das 4 revoluções anteriores nos ajuda a entender o contexto atual e a identificar as oportunidades. Essa aula vai acontecer em 3 partes, como já foi dito. A primeira parte sobre os padrões recorrentes da mudança tecnológica, e teremos 10 minutos para discutir isso. Depois, a parte 2, as oportunidades de desenvolvimento como alvo móvel. E, por último, a parte 3, nem o Estado, nem o mercado, ambos ao mesmo tempo. Essa dicotomia não nos serve para nada. Vamos falar então sobre os padrões recorrentes da mudança tecnológica. Vamos abranger 3 áreas. Uma é identificar as 5 revoluções tecnológicas. Depois veremos as mudanças de paradigma e sistemas de inovação. E, por último, essa diferença entre os tempos duros e as épocas de ouro, as épocas douradas. Houve 5 revoluções tecnológicas nos últimos 250 anos, em 2 séculos e meio. A primeira, obviamente, foi a Revolução Industrial, máquinas com moinhos de água e canais. Naquela época, apenas na Inglaterra. A segunda foi a época do ferro, a máquina a vapor e o trem. A terceira, mais ao fim do século XIX, a época do aço e da engenharia pesada, elétrica, química, civil e naval. É muito importante essa revolução em particular porque foi a primeira globalização. Essa foi a época na qual os países do hemisfério sul puderam se incorporar na economia mundial como produtores fundamentalmente de matérias-primas e comprar os produtos terminados do norte. Essa foi uma época na qual as máquinas a vapor permitiram que os barcos, os vapores, fossem do norte ao sul e do sul ao norte. E isso permitia enviar inclusive produtos agrícolas com gelo no porão. Então, esse período é extremamente importante porque foi exatamente quando a Argentina, o Brasil, o Chile deram um certo salto junto com a Austrália e a Nova Zelândia. A quarta é a época do petróleo, do automóvel, da eletrificação e da produção em série. Essa é fundamentalmente no século XX. E essa foi a minha época, a época de alguns que estamos aqui. Agora estamos na quinta revolução tecnológica, a época da informática e das telecomunicações. Essa, obviamente, é a revolução atual, mas observem que a seta termina na metade do caminho. E é isso que eu vou explicar.
Na verdade, esta revolução tecnológica, ainda que alguns digam que estamos na quarta, os diferentes autores empregam motivos meio complicados para definir o uso das tecnologias. Mas eu vou falar para vocês sobre como evolui cada revolução tecnológica. Eu descobri um padrão regular e o seu modo de se difundir. E isso me permite dizer que estamos na metade do caminho da informática e das telecomunicações. E talvez, qual será a sexta? A época da biotecnologia, nanotecnologia, bioeletrônica e materiais especiais? E por que eu uso esse ponto de interrogação? Bom, porque não se tem certeza. No entanto, cada revolução tecnológica esteve em gestação durante 20 ou 30 anos antes. Claro, as tecnologias não surgem de um dia para o outro. Precisam de tempo para amadurecer. Então, sempre falamos em gestação antes. E essas tecnologias, obviamente, estão em gestação agora. Mas todas atingem a maturidade e ao esgotamento. E quando chegam lá, as tecnologias que estavam em gestação vêm juntas. E o capital financeiro lhes permite florescer. Aí é quando começa a próxima revolução. De tal forma que cada revolução tecnológica é um conjunto diferente de sistemas ou um conjunto diferente de oportunidades que se abrem gradualmente uma após outra ao longo do processo de difusão. Vejamos, por exemplo, a difusão da produção em massa a partir de mais ou menos 1910. Foi uma revolução baseada no petróleo barato, ou seja, a petroquímica, por um lado, e as redes de combustível, especialmente a eletricidade. Foi uma revolução que converteu a eletricidade no modo de viver. Vejamos todos os sistemas tecnológicos sucessivos no slide para baixo. Vejam que em petroquímica temos químicos, plásticos, sabão e limpeza, produtos farmacêuticos, insumos agrícolas, fertilizantes, pesticidas e herbicidas. No lado dos plásticos, mobiliário, materiais de construção, fibras têxteis, embalagem e engarrafamento. E os bens de consumo duráveis em todas as áreas. Eletrodomésticos e automóveis, que também precisam das redes de combustível e eletricidade, aos quais, por sua vez, tem a distribuição de combustíveis, a indústria elétrica, a metalurgia, a construção de vias e estradas, que usam asfalto. Mas também, no sentido para cima, no slide, há sistemas tecnológicos sucessivos, equipamentos especializados de serviços técnicos para a exploração, produção e transporte de petróleo, projeto e construção de plantas elétricas e químicas, instrumento de medidas e controle, químicos especiais, lubrificantes, catalisadores, etc. Por que eu mostro isso? Porque é importante entender a complexidade de cada revolução tecnológica e como abrange uma grande quantidade de sistemas tecnológicos, alguns dos quais são por si revolucionários, como, por exemplo, a inteligência artificial agora. Mas eles continuam sendo parte dessa revolução como uma maré que modifica todo o panorama econômico mundial. Então, vamos ver a difusão da revolução informática a partir dos anos 70, quando surgiu o microprocessador e os computadores pessoais, e assim sucessivamente o software. Então, essa é uma revolução centrada nos microchips eletrônicos. Mas vejam, o petróleo era barato. Agora, os chips são baratos. Sempre é preciso, para cada uma dessas revoluções, no centro, haver algo barato. O aço na terceira, o carvão na segunda, e assim sucessivamente. Então, os chips microeletrônicos, os computadores e software, e as empresas de telecomunicação e internet
sempre há uma infraestrutura ou um fator barato e um conjunto de tecnologias. Bom, para cima no slide, equipamentos especiais, fornecimento de partes, serviços especializados, novos materiais, satélites, fibra ótica, firmware, software especializados, ciência de fronteira e etc. E para baixo, sucessivas inovações pelo lado dos computadores, equipamentos especializados para medicina, laboratórios, bio e nanotecnologia, espaciais, militares, etc. CAD, CAM, porque tudo isso é fabricação auxiliada, manufatura auxiliada por computadores, controles, robôs, impressoras, que isso é o que moderniza a manufatura da montagem. Automóveis autônomos, produtos de escritório e pessoais, realidade virtual, informação e educação. E, pelo lado da telecomunicação e internet, satélites, televisão, serviços a cabo e streaming, motores de busca, Wikipedia, telefonia móvel, vigilância, GPS, informática pessoal, multimídia, podcasts, redes sociais, comércio, banca eletrônica, fintech, serviços variados. iFood é um dos muitos serviços que justamente pode acontecer graças a isso. Mas também temos algo que combina as duas: os smartphones, a inteligência artificial, Big Data, blockchain, as criptomoedas, etc, que são certamente parte que... Aí temos os videogames, ao mundo do metaverso como um modo de fugir da realidade, porque temos muitas coisas para resolver na realidade. E também temos que modernizar todo o parque manufatureiro anterior, porque tudo está obsoleto automaticamente. Isso é o que faz uma revolução tecnológica, e a mudança ocorre como a passagem para outro paradigma técnico-econômico, a outra forma de pensar e de governar a empresa. Então, quando passamos do mundo do petróleo e dos materiais baratos e da produção em massa para o universo da microeletrônica e da informação barata e da produção flexível, tudo se modifica, começando pela economia de escala e produtos idênticos. Por outro lado, variedade de produtos e escalas super grandes, como 5 vezes mais que antes, até as super pequenas, como 5 vezes menos. Qualidade e adaptabilidade são muito importantes e antes não eram tanto. Antes se satisfaziam necessidades com produtos tangíveis. Agora tende-se a satisfazer necessidades com intangíveis e serviços. Pirâmides de controle fechadas, agora redes abertas participativas. Muito mais planas as organizações e muito mais ativas as pontas das organizações. Rotinas estáveis, agora melhoria contínua e mudança. E para essa melhoria contínua e mudança é necessário capital humano. A diferença da ideia de recursos humanos, o que era assim, como que eles eram introduzidos no processo de produção sem que se preocupasse com que eles mesmos agregassem valor para a inovação. Planos fixos, agora estratégias flexíveis, que também requerem capital humano inovador. Mercado de 3 níveis: grande, pequeno, médio e pequeno ou de luxo, médio e barato, enquanto agora temos mercados altamente segmentados, desde os mais commodity, mais padrão, até os mais especializados e mais adaptável. Todo um conjunto de mercados em tudo, não somente em manufaturas, em serviços, em matérias-primas. Os mercados estão muito segmentados. Isso influencia muito para o que significa modernizar e seguir para onde for. Depois, negligência com o ambiente. De fato, eu vivi, porque tenho 82 anos e estive ali nos anos 50, quando tudo começou a florescer. O ambiente não existia.
Não entendíamos que ele tivesse muita importância, queríamos tomar tudo o que existisse. Agora, por motivos óbvios, o ambiente se converte em um guia para a inovação. O mais importante dos guias. Porque a informática não passa de um instrumento. Ora, se você tem um instrumento nas mãos, um martelo, e se pergunta: o que eu faço com esse martelo? Você se diz: preciso fabricar uma mesa. Então preciso de madeira, prego e martelo. Bom, da mesma forma, se o que eu preciso é mudar o mundo contínuo para nos salvar de uma catástrofe ambiental, então quais são os melhores instrumentos que eu tenho? As tecnologias da informação, todas elas. E por último, internacionalização. Ou seja, antes, cada país tinha como uma espécie de mundinho fechado, onde todos nós tínhamos proteção. Outros países menos. Mas a França, durante todos os anos 50 e pouco, até meados dos anos 60, tinha controle de capital. Houve muitas atividades de produção. Agora, a globalização modificou essa circunstância, mas não devemos supor que isso signifique que não se pode fazer nada a nos proteger. É preciso encontrar novas maneiras que sejam adequadas para o que vamos precisar para o desenvolvimento. Como vocês vão ver, é uma transição radical na prática ótima, no sentido comum, que é o sentido mais lógico de como devemos agir para a máxima eficiência e máxima rentabilidade. Ainda que, claro, agora o financeiro é regulável e vive sozinho, como um cassino, apostando e fazendo muito dinheiro. Mas se estamos num mundo produtivo, no mundo que gera verdadeiras riquezas e não simplesmente o uso das riquezas dos demais, então nesse mundo, esse novo sentido comum é muito importante. E a sociedade, obviamente, se divide entre as forças da velha ordem e as forças do novo paradigma. As pessoas, sobretudo os jovens, se sentem muito confortáveis com o novo paradigma, mas os que tiveram sucesso no passado, nem tanto. E cada revolução implica um grande salto em produtividade potencial e se concentra em novas áreas para a inovação sistêmica. A revolução fordista na produção em massa se concentrava na manufatura e elevava a produtividade do trabalho manual e dos processos. Ocupava-se do transporte por terra, o automóvel, os caminhões, que eliminaram os trens, pelo mar e pelo ar, os aviões. Na agricultura, a agricultura em grande escala. Produzir o mesmo com muito fertilizante, muito pesticida, tudo que advir do petróleo para fazer com que pudéssemos ter enormes produções em agricultura. As coisas sem sabor, por certo, elas precisavam ser bonitas. Saúde, medicinal e cirúrgica. Ou vocês enfiam antibiótico para matar esses germes, ou vocês extirpam o órgão que não serve ou que fazer muitas operações. A revolução informática tem outra orientação. As áreas de informação e comunicações, o trabalho mental e a transmissão de informação. Os serviços passaram de tangíveis para intangíveis. Como eu disse antes, a necessidade. Claro, como alguns fizeram com o cinema, com a música, com a literatura e até com os jornais, porque a Folha tem seu jornal de papel, mas também tem o seu serviço na internet. Os recursos naturais, uma enorme revolução. Acontece agora com os recursos naturais. Não só porque em cada recurso natural pode ter produtores específicos para usos específicos adaptados às necessidades, mas porque, além disso, precisamos torná-los verde, torná-los sustentáveis, modificar o modo como os produzimos para que não causemos danos à natureza
e para poder conseguir uma alta produtividade com sustentabilidade. Então, os recursos naturais são uma fonte enorme de inovação agora, e a saúde agora tem outras áreas. Obviamente que tudo o que sabíamos antes continuamos sabendo, mas a saúde preventiva, medicinal e genômica, todo um mundo biotecnológico que modifica as áreas. E, claro, com os recursos naturais também, trabalhamos com uma essência de materiais. E com a biotecnologia, a nanotecnologia, todas essas coisas. Aqui há grandes campos. Todo salto para o desenvolvimento é um salto em produtividade, e isso só se obtém aplicando amplamente as novas tecnologias e seu sentido comum, seu paradigma, modernizando o existente e criando sistemas nas novas áreas de transformação. Nessas áreas, temos que nos desenvolver. E a difusão de cada conjuntura segue um padrão recorrente no país centro. Sempre há um país como líder. Então temos, como eu havia dito, a gestação. O eixo vertical é o desdobramento de todo o potencial. Quando chega ao ápice da maturidade, o potencial se esgota. E então vem a outra revolução. Essa é a maneira como cada uma das revoluções evolui. Agora, o padrão da difusão tem uma característica muito importante. Está dividido em 2 períodos. Primeiro, as primeiras décadas, podemos chamar de período de instalação. Isso culmina com quando há o colapso financeiro. E vem um período que podemos chamar de intervalo de relevo, onde vamos do modo financeiro ao modo produtivo, onde há recessões. E depois um período de desdobramento, onde há a propagação sinérgica da revolução. Todas as coisas vão indo juntas, porque tudo vai se transformando com o mesmo paradigma, com as mesmas tecnologias. Como é o período de instalação? É um processo turbulento e desigual, de destruição criativa, assim dizemos. É um pouco contraditório, mas é o que é, porque as tecnologias novas se difundem em muitas direções, em concorrência feroz, destruindo o anterior, forçando o novo paradigma contra o velho, o antigo, e com uma forte polarização da renda. Os ricos mais ricos, os pobres mais pobres. E isso acontece em regiões e países. Então, na medida em que os que adotam o novo paradigma avançam, e os que não vão sendo deixados de lado. No intervalo é onde vêm as bolhas financeiras, os colapsos. E o intervalo de relevo é um período de instabilidade e incerteza, de intranquilidade social, de violência, ressentimento e populismo. Eu acho que vocês conhecem esses tempos atuais, não? É onde estamos. E o que vemos depois é o período de desdobramento, um estado proativo. Vejam que aqui estamos falando fundamentalmente do mundo das finanças empurrando o velho paradigma. Agora, um estado proativo se moderniza e estabelece um jogo de win-win entre os negócios e a sociedade. É o mundo do capital produtivo, de construção criativa, não de destruição criativa. As novas tecnologias se propagam a todas as economias em direções comuns, correndo em um contexto regulador estável. O fato de que a regulação seja estável é muito importante para a época de ouro, que é a que vai acontecer. E como eu dizia, estamos aqui. Eu acho que estamos aqui.
As oportunidades na periferia se abrem ou se fecham segundo o período e a natureza das tecnologias. Nessa época, há oportunidade para dar um salto, como o que deram os 4 tigres. Nessa época, há oportunidades diferentes das quais eu vou falar, dessa época atual. E o seu aproveitamento depende das condições prévias e da qualidade da liderança. É preciso saber onde e como é possível dar um salto com as diferentes oportunidades. E essa mesma sequência se repetiu historicamente. Temos aqui em cada uma a data de início, o país líder, as 2 primeiras, Grã-Bretanha. As seguintes na primeira globalização. Estados Unidos e Alemanha foram da dianteira. Grã-Bretanha e depois Estados Unidos foi o líder das 2 seguintes. No meio, como eu dizia, temos um intervalo de relevo. E essas recessões foram mais longas, mais curtas, em cada um dos casos. No período de instalação, sempre há essa loucura. Grandes bolhas financeiras, mania dos canais, mania dos trens, os booms globais, a crise de Baring, com a libra esterlina, porque muito do Sul foi financiado por Londres, e muito das manias nacionais, porque nos Estados Unidos e na Alemanha também houve colapso nos anos 1890. E depois a quarta. Bom, esse período foi muito difícil. Muito como uma grande loucura financeira nos anos 20, mas também na Primeira Guerra Mundial. Um longo período de recessão entre as guerras que, obviamente, nos Estados Unidos foi um grande salto. E os períodos de desdobramento, épocas de ouro, de bonança. O grande salto inglês, na primeira, o boom vitoriano, na segunda, a Belle Époque na Europa e a era progressista nos Estados Unidos. A época de bonança do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. E agora, se de fato estamos aqui, poderíamos ter pela frente uma época de bonança global e sustentável da Revolução das TICs. A turbulência política de um intervalo de relevo, que é o que estamos vivendo agora, o questionamento, o capitalismo, a desigualdade e o populismo especialmente, movem os líderes à mudança. A natureza desse intervalo de relevo pós-colapso, hoje, como nos anos 30 e nos 1890, temos um desemprego estrutural, ainda que haja uma coisa oculta, porque há muita gente que está empregada ganhando muito menos que antes. Ou seja, que a economia não está na sua melhor forma. O desemprego está nas áreas que não deve estar. Desqualificação, desigualdade, desilusão, ressentimento, o que ao mesmo tempo que o cassino financeiro, monopólios gigantes, crescimento fraco, estagnação secular, como chamam alguns economistas, recessões, inclusive depressão, xenofobia, se não é com os judeus, é contra os muçulmanos, se não é com os mexicanos ou com alguém. Migrações econômicas, agitação social, divisões políticas, os partidos políticos se dividem. Uns querem ir adiante, outros para trás, como sempre. E, claro, o surgimento de líderes populistas messiânicos. Não nos esqueçamos de que tanto Mussolini quanto Hitler foram eleitos. Justamente foram eleitos por eleições. Os líderes populistas ganham eleições nesses tempos, quando as pessoas estão ressentidas. E essa é uma época com um enorme potencial tecnológico, sem uma direção comum, clara e sinérgica. Claro, o problema não é que não há como crescer. O problema é que não se entendeu que é preciso conseguir que todos caminhem juntos. É um momento histórico quando empresas e governos devem identificar e empreender os rumos mais sustentáveis socialmente. O que eu quero dizer a vocês é que nenhum país na história deu um salto à liderança ou ao desenvolvimento sem uma promoção forte, clara e inteligente da inovação por parte do Estado. Se vemos os saltos à liderança mundial, Estados Unidos e Alemanha, na primeira globalização, tiveram proteção,
mas altíssima, 60%, 80% facilitaram o monopólio, que se unissem às empresas, facilitaram os cartéis, inclusive a corte disse que os cartéis não eram apenas bons, porque não afetavam os consumidores, mas ajudavam as empresas, mas que tinham que ser promovidos. E, de fato, foram promovidos. Japão teve 2 saltos, um nessa mesma globalização que a Alemanha. E o segundo salto foi depois da Segunda Guerra Mundial. E a China chega nessa segunda globalização e já deu o segundo salto. E possivelmente já veremos qual será o salto que dará. Tudo depende, mas o salto para o desenvolvimento. Suécia na primeira globalização, Suécia e Japão na primeira globalização, Coreia, Taiwan, Hong Kong e Singapura dos 50 aos 90. Assim que todos eles fizeram, tinham não só um Estado forte, mas um Estado ativo. Na Coreia do Sul, o Estado tinha o controle da banca. O Estado era quem decidia quem financiar. Singapura, que está no Sul, tem um mercado que é superativo, que, além do mais, fez com que toda a terra fosse estatal, de tal forma que não houvesse negócio imobiliário, sobretudo em um país muito pequenininho. E assim muitas coisas. Então, nenhum fez isso sem a liderança do Estado, mas nenhum fez isso sem um setor privado dinâmico. A fórmula, em todos os casos, foi Estado, mais direcionalidade, mais empreendimento, mais inovação, mais educação, super importante, mais mercado. Tudo junto. Se vocês veem agora o caso chinês, foi assim. Uma ação orquestrada público-privada no espaço global. Todos esses saltos foram reconhecendo, quase todos foram nas globalizações. Porque o espaço global contribui para essa possibilidade. Isso discutiremos na terceira parte dessa aula. Mas também uma coisa, são os padrões de difusão nos países centro. E outra muito diferente, as condições e oportunidades para dar o salto no desenvolvimento. Isso vamos discutir na segunda parte dessa aula. Vamos conversar agora sobre as revoluções tecnológicas, os sistemas, os paradigmas e os padrões de difusão. Aqui eu quero mostrar como as possibilidades se modificam. Em que consistem as oportunidades? As oportunidades atuais. Depois eu gostaria que representássemos os recursos naturais, porque há uma mudança significativa no que se pode fazer e eu acho que é a base do que a América Latina pode fazer. O Brasil, em particular, tem grandes possibilidades aqui. E a hipersegmentação dos mercados e as redes de diversidade de empresas de sucesso. As oportunidades de desenvolvimento vêm e vão, e cada vez são diferentes, mas se não forem tomadas a tempo, serão perdidas.
E o que se ganha em uma etapa pode servir de base ou de obstáculo para aproveitar a seguinte. Eu, francamente, acredito que a substituição de importações, que foi uma política maravilhosa e genial, que conseguiu levantar praticamente toda a América Latina e criar uma classe média e toda essa infraestrutura de todas essas coisas, depois como obstáculo para dar o salto. Mas menos mal que deu o salto, que foi a nossa oportunidade como líderes naquele momento. De fato, quase toda a América Latina aproveitou a circunstância favorável para a substituição de importações. Aí sim, dos anos 50 aos anos 70 e 80 mais ou menos. A ISI dos anos 50 aos anos 70 e 80 mais ou menos. Quando a revolução da produção em massa no norte chegava à maturidade, com limites de produtividade e enfrentava a saturação de mercados, então lhes interessava o nosso mercado e por isso ficaram muito contentes com o que nós fabricávamos para nós. Vocês, obviamente, tinham a possibilidade de alta produtividade, porque tinham um gigantesco mercado. Outros países pequenos, como o meu, tinham que produzir com 60% de capacidade, muito inferior, porque a escala ótima não dava. Isso significou que a proteção tinha que ser muito alta. Com essa proteção, os capitalistas que investiram puderam fazer muito dinheiro. E isso permitia o crescimento geral da economia. Não com muita desigualdade, mas de toda forma com um salto geral de possibilidades no país. O que acontece é que a América Latina não pôde utilizar a que aproveitaram os asiáticos nos anos 80, 90, indo daí a exportação competitiva. Em parte porque a fortuna da proteção da base não fez com que as pessoas aprendessem a inovar como um modo de crescer. Então, nem a globalização e nem o livre mercado resultaram em uma oportunidade aproveitável. E o livre mercado, em realidade, como oportunidade para o desenvolvimento, não funciona muito. Houve oportunidade para outras coisas, mas não para dar o salto ao desenvolvimento. É claro que o livre mercado tem que existir também dentro do modelo no qual haja uma direção à liderança estatal. A América Latina esteve, nessa época, entre as regiões de maior crescimento até a década perdida dos 80. Se vemos o aumento de produtividade em porcentagem média entre os anos, entre 1950 e 1980, encontramos, claro, os tigres da Ásia são os que têm mais, sobretudo porque nos anos 70 ou 80 eles deram um grande salto, porque nos 50 e nos 60, de fato, a América Latina estava na dianteira. A Europa Ocidental, obviamente, depois da guerra, com o Plano Marshall e tudo isso, e a América Latina estava na terceira. E todos os demais, inclusive a Europa Oriental, a Ásia, os Três Tigres, os seguintes, Malásia, deixa-me ver, a China, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Ásia do Sul, muito menos, Rússia, muito baixo. Como foi o aumento de produtividade desde os 80 até agora? Obviamente, a China na cabeça, 8%, a Índia, 4 tigres, Ásia, todos esses estavam aqui embaixo. E adivinhe onde está a América Latina? Na última. Na última. Não soubemos aproveitar a instalação da revolução informática e não podemos perder a oportunidade atual. Por certo que eu espero que vocês tenham essas apresentações, porque o site onde aparece esta informação tem muito mais informação. É muito importante para entender por que a América Latina não aproveitou. Hoje, com a confluência das TIC, a emergência climática e a reconstrução pós-Covid e pós-guerra também, se abre uma nova oportunidade para a América Latina. Em que consiste? Por um lado,
temos uma economia globalizada, precisando de recursos naturais, biológicos, energéticos e minerais. Por outro lado, mercados segmentados de todo tamanho e acesso a redes globais, com crescentes requisitos de biodiversidade, mudança climática e equidade social, o que chamamos ASG. Sobretudo o mundo financeiro já está adotando isso. Essas duas coisas formam uma oportunidade que permite reunir recursos naturais, mais tecnologia, mais inclusão social, claro, para um desenvolvimento ambiental e social sustentável. E qual é o contexto de aproveitamento? Bom, temos o legado da ISE em serviços, nas indústrias de processos, infraestrutura, comércio, banca, contatos internacionais, etc. E uma rede avançada de telecomunicação. E, por outro lado, temos pessoal classificado e uma ampla classe média, acesso a tecnologias genéricas, as TIC, biotecnologia, ciências de materiais, etc. E a informação e o comércio pela internet. Tudo isso se aplica praticamente a toda a América Latina, mas o Brasil tem muitíssimo mais de tudo isso. Com políticas adequadas, o Brasil pode liderar o salto para o desenvolvimento, com uma economia inovadora, altamente rentável e sustentável, com alta qualidade de vida, tanto rural quanto urbana. E isso é muito, muito importante, como veremos adiante. Considerando todas essas condições, uma estratégia possível para a América Latina são recursos naturais, mais tecnologia, mais inclusão social e sustentabilidade ambiental. Eu me pergunto se a transição verde é um obstáculo para o desenvolvimento. Muitas pessoas perguntam isso. Apenas para aquelas que se empenham em perpetuar os velhos paradigmas, porque justamente essa é uma tecnologia intangível que permitiria avançar em uma direção com mais facilidade. Quando uma revolução tecnológica recebe um rumo claro, a inovação e a imersão avançam sinergicamente. Ninguém inventa um rumo qualquer. A suburbanização foi muito boa para o mundo da eletricidade. Agora, a transição verde é algo muito bom para a informática. A suburbanização e a Guerra Fria fomentaram o boom do pós-guerra. A substituição das importações produziu avanços na América Latina. Os tigres asiáticos deram um salto para o desenvolvimento. Eles tinham muito claro esses projetos tecnológicos. Quando a regulação, o investimento público e as políticas sociais são claros, inteligentes e estáveis no tempo, os investimentos aumentam e podem conduzir ao desenvolvimento. Com recursos naturais, todo o extratismo, todo o horror, pois sim. As ideias sobre o papel dos recursos naturais no desenvolvimento mudaram historicamente. No final do século XIX e início do XX, era uma enorme vantagem, um ativo importantíssimo para o desenvolvimento e seu financiamento em todos os países que deram o salto. No pós-guerra, se converteram em desvantagem. Nos 40 e 50, a vantagem passa à indústria manufatureira, com energia e materiais baratos. O surgimento das tesouras de preço, depois a doença holandesa, a maldição dos recursos naturais, quando há corrupção e tudo isso. Mas agora eles se converteram em uma grande vantagem. E o padrão atual de globalização vai se modificar inexoravelmente. Os efeitos visíveis do aquecimento global, cada vez mais visíveis, veja o que está acontecendo no Paquistão e o que aconteceu com os incêndios na Europa. Custo crescente de riscos e externalidades, as tensões geopolíticas, a insegurança de fornecimento, está causando uma mudança radical nas vantagens e nos custos relativos da produção, do transporte e da distribuição de bens tangíveis. Ou seja, que por um lado temos todo um mundo intangível da internet
E por outro, temos e precisamos de cadeiras, carros, tudo. Agora precisamos ter isso, mas tem que ser mais durável, novos modelos. Haverá uma mudança nas políticas governamentais do norte e do sul, do leste e do oeste, e uma mudança nas estratégias de negócios das empresas grandes e pequenas. Isso levará a uma reespecialização geográfica e a recolocação massiva da produção física nas redes ótimas locais, regionais e globais. Seria muito inteligente que, em vez de ter que enviar matérias-primas como um montão de terra até a China para que as transformem, fazer tudo na América Latina. Isso é perfeitamente possível em termos do que farão as vantagens comparativas novas. Precisamos de uma estratégia sistêmica, baseada nos recursos naturais, que englobe toda a rede, desde bens de capitais e serviços até embalagem e despacho, ou seja, nada mais do que a extração e nada mais do que as matérias-primas, commodities. Precisamos de produção sustentável de recursos naturais. Isso significa com hidrogênio verde, etc. Investimento em exploração de tipos de insumos. Os processos de transformação 1, 2, 3 e 4. Embalagem, marcas, transporte, comércio, distribuição. Por exemplo, as frutas. A América Latina, quando vamos ao interior, são deliciosas, mas quando alguém as compra aqui, nesses países do norte, não tem sabor de nada. E vem da América Latina. Conseguir que fosse mantido esse sabor maravilhoso. E, nesse caso, modifica radicalmente a situação da exportação de frutas. E, claro, a infraestrutura técnica, equipamento, insumos, serviços, tudo isso interrelacionado e conectado com todas as partes de processos dos sistemas, com interações de todos os integrantes da rede em um sistema de aprendizagem e inovação público-privado. Outro elemento são as múltiplas oportunidades para as empresas pequenas. A respeito das tradicionais e das EPICs, que são empresas pequenas e intensivas de conhecimento, são muito diferentes e precisam de apoios diferentes. Por isso, as condições favoráveis para que existam empresas pequenas e microempresas. A internet, as plataformas, as lojas especializadas em todo o mundo, os nichos, o transporte de pequenas quantidades, a demanda crescente de serviços pessoais locais, saúde, entretenimento, etc. Todas as áreas onde possa haver empresas pequenas. E ficarem pequenas, mais rentáveis para quem as opera. São necessárias leis inteligentes e apoio técnico e financeiro para criar uma multidão de pequenas e médias empresas rentáveis e empregadoras em cada canto do território. É preciso começar a pensar, agora que temos internet, e claro, que temos internet em todos os lugares, que possa ser produzida no território onde as pessoas devem preservar as comunidades e aumentar seu nível de vida. E as condições favoráveis às EPICs, às empresas pequenas, intensivas e conhecimento, elas constituem a infraestrutura técnica. O capital humano cria valor na sociedade de conhecimento. Também os serviços especializados, software, biotecnologia, testes de laboratório, etc. Os investidores estrangeiros preferem os países onde existem essas empresas. E há grande facilidade de exportação de serviços high-tech de capital e de consumo, mas exigem formas imaginativas de prover apoio financeiro adequado, porque as EPICs têm rendas irregulares, muito capital humano e pouco capital físico. Então, não serve de nada dar ao banco para que o banco tome de volta se não podem pagar. E aí, seu capital humano não é mais um capital. E há, obviamente, outras empresas pequenas, como o iFood, que foi pequena,
mas logo se converteu em unicórnio, onde eventualmente é gigante. Então, toda essa variedade é o que leva ao desenvolvimento agora. Mas, por outro lado, a cooperação das EPICs com as grandes empresas exportadoras resulta em um benefício mútuo e catapulta as pequenas para o mundo. Porque se você tem as grandes empresas extratoras, processadoras de recursos naturais, estrangeiras ou nacionais, elas têm seus atuais mercados de exportação. Mas se contassem com clusters locais de empresas e instituições de pesquisa, produção e serviços de alta tecnologia, poderiam gerar, com a ajuda de empresas e instituições estrangeiras do mesmo tipo, que são super especializadas, novos mercados adicionais para as mesmas empresas grandes, mas também mercados novos desses mesmos serviços para as EPICs locais. É preciso aproveitar a hipersegmentação dos mercados para multiplicar a infraestrutura técnica que ajuda todo o parque industrial e produtivo. E as vão do isolamento à inserção em redes locais e globais. Ao longo da cadeia de valor, ao redor de uma grande empresa, ao redor das redes, ao redor dos clusters ou plataformas de empresas pequenas e médias. Então, os acordos, desde os insumos iniciais até a distribuição final. Isso melhora toda a situação, cada uma especialista na sua área. Não se está fazendo coisas no que não se é especialista. Ao redor de uma grande empresa inclui desagregação interna, externalização e diversas formas de investimento conjunto, contratos ou colaboração local ou à distância, no país, fora do país, toda uma quantidade de possibilidades. E, por certo, os clusters, esses grupos de empresas que todas fazem o mesmo, mas combinam a cooperação e concorrência. Uma incorporação inteligente às redes adequadas oferece muitas vantagens. Independente da forma da rede, o sistema de inovação precisa ter conexões mais ou menos fortes com as instituições de ciência e tecnologia e com as empresas técnicas e as EPICs. As empresas de redes produtivas conectadas com universidades, laboratórios, empresas de consultoria, serviços técnicos, empresas de engenharia e do maior ao menor nível de concorrência dependerá o avanço de todos. Os processos de sucesso de desenvolvimento contam com redes cada vez mais competentes, com interconexões crescentes e um forte apoio do Estado. A diferença da força homogeneizadora do modelo de produção em massa, este paradigma facilita a coexistência de grande variedade em todos os terrenos, desde a empresa gigante local até a microempresa local, desde a mais alta tecnologia até a mais tradicional. Produtos superprocessados até os orgânicos, urbano, rural, contaminante, esperamos que cada vez menos, até o ambientalmente saudável. Padronizado ao feito sob medida, que chamamos de cauda longa, the long tail. Há uma parte do mercado que são padrão, commodity, e muitas variedades adaptadas, que são especiais e especializadas. Isso abre um amplíssimo espectro de oportunidades e exige heterogeneidade institucional para o manejo das políticas. A revolução da produção em massa, com uso intensivo e desperdiçador de energia e matérias, é a causa principal das ameaças do câmbio climático e da superação dos limites planetários. A revolução da informação, com a natureza intangível do software e do seu transporte via internet, oferece o melhor conjunto de ferramentas para converter produtos em serviços e reverter tendências anteriores. Os novos estilos de vida e a transição verde global indicarão o caminho. Vamos conversar agora sobre a oportunidade.
Então, nem o Estado, nem o mercado, mas ambos ao mesmo tempo. É o que eu venho dizendo. Vamos falar sobre a direcionalidade indispensável de como identificar e apoiar novos sistemas de inovação e de superar a desigualdade, porque sem igualdade não faz sentido. Estado ou mercado? Essa é uma pergunta que antes não se fazia. Antes se entendia que Estado e mercado iam juntos, mas isso já faz 50 anos. Desde que entrou toda essa coisa de economia, de Friedman e da recusa e toda essa coisa, acabamos pensando que coisas que não são verdade, mas a história diz que não há nenhum país, como eu falei no início, que dê um salto para o desenvolvimento sem a intervenção estatal forte. Os projetos nacionais de sucesso têm um padrão comum: se identifica a oportunidade, se criam instituições adequadas para a promoção e o apoio, elevando assim a capacidade técnica do Estado. Isso é outra coisa, não é qualquer Estado ou gente que está doando, não. Você tem que procurar os melhores. Singapura procurava pessoas de alto nível para trabalhar no Estado, puros PhD e pessoas com experiência, todo tipo de assessores, porque o processo de desenvolvimento é muito complexo. Não é para empregar pessoas de partido ou de outro partido. É preciso gente competente, e isso leva a grandes projetos, o que Matsukato chamou de missões, usando o modelo de ida do homem à Lua nos Estados Unidos. Então, o que é preciso para esses grandes projetos? Recursos humanos, empresariais e técnicos em diversos níveis. Isso o Brasil tem. Acesso à tecnologia, isso temos todos, claro, uns mais que os outros, mas isso, em alguns casos, podem ser comprados. Em alguns casos, se fazem associações. Alianças técnicas e comerciais, isso é uma das formas para a tecnologia. Financiamento, direções claras com políticas fortes gerando sinergias, ou seja, isso dos sistemas, que as pessoas se apoiam mutuamente, e um consenso instável, ou seja, por isso é preciso estar no centro, porque é preciso obter uma soma positiva entre a sociedade e os negócios. Isso de fato. Então, nem o Estado e nem o mercado, mas ambos apontando para um rumo de consenso. Essa é a receita do sucesso. E ainda que não acreditem, isso era um automóvel. Nos anos 90 do século XIX havia isso. O que é isso? Vejam, isso que está aqui é o motor, que se mede em cavalos de força. Isso que está aqui é o volante, que continua estando horizontalmente como era usada a rédea do cavalo. E tudo o demais era igualzinho ao que era uma carroça. Então, esse modelo ainda estava preso no velho modelo de carroça. Foi quando chegou a Revolução de Ford, que converteu o automóvel em uma coisa padrão, que era lógica para o que era, que ocorreu a mudança. Hoje, muitos governos e políticos continuam presos no modelo centralizante da produção em massa. Essa pirâmide, essa com um montão de níveis, o Estado com um montão de regulamentações e obstáculos, e você precisa pedir permissão para isso e para aquilo. E estão a inteligência artificial, os computadores, a internet e tudo. Não, vocês precisam de papelada. Tudo isso velho, a maneira de como as pessoas, essa forma de garantir que impede a inovação, como se deveria pedir também às empresas, porque resulta que os negócios também estão presos na nova ilusão do Estado mínimo e o livre mercado. É uma ilusão que não funcionou. A economia da informação, por uma parte, não é só global, mas multinível. Então, isso exige uma estrutura governamental também multinível. É preciso combinar o global com o nacional. É preciso conseguir. Bom,
Nunca vamos conseguir regular o mundo financeiro se não fizermos isso globalmente, porque ele não está mais em um país, está no mundo todo das comunicações digitais. O nacional envia a máxima entrega de poder às áreas regionais. E, no caso brasileiro, é óbvio que vocês têm o governo federal, porque é muito grande para fazer desde o centro. Mas os regionais também precisam baixar. E aqui, nesse esquema. Mas é preciso baixar vários níveis até as comunidades e ter ali as possibilidades de gerar riquezas diretamente. Deve-se empoderar os governos municipais e as comunidades para que promovam a especialização local, participar na regulação supranacional para regular áreas como as finanças globais, como acabo de falar para vocês. E os governos de todos os países avançados apoiam e financiam o avanço tecnológico. Nós não somos permitidos, eles sim, financiam a infraestrutura, a educação, a ciência, a tecnologia. Na Europa, a educação é gratuita. Ciência e tecnologia, patentes e regulamentação protetora e a grande compra de alta tecnologia, financiamento e, em muitos casos, escondem que estão financiando. Elon Musk, seu primeiro investimento foi com o dinheiro do Estado, um empréstimo do Estado, que o mesmo que deram àquela empresa que quebrou porque os chineses se converteram em praticamente os únicos que poderiam produzir energia solar, painéis de energia solar baratíssimos. E é porque o Estado não serve para nada, não financia. Mas quando o Estado financia, com Elon Musk foi financiado pelo Estado. Imaginem, se tinha sucesso, não precisava pagar, ou seja, era um presente. Então, ele tomou como um presente e agora é o homem mais rico do mundo, mas não está dando nada ao Estado, não dá nada em troca do que lhe deram. Nem realmente reconhece que seu sucesso começou com um empréstimo, como um investidor estatal. E, claro, tem grandes projetos de alta complexidade, geralmente a cúpula militar. Como é militar, de defesa, é segredo. Não se fala para ninguém. Eles investem dinheiro, a estatal financiando o setor privado, muito, investindo diretamente e abrindo oportunidades para investimentos privados e inovações. Não há grande salto sem forte e claro apoio público à inovação. Não há nada mais que produza uma coisa mais localmente. É preciso ser ativamente inovador, porque agora a melhoria contínua é a característica. Se você não melhora, você sai do mercado. O Brasil certamente seguiu esse exemplo de apoio institucional a setores de avanço. Há alguns anos, a rede de apoio à biotecnologia no Brasil. O sistema de saúde, o Ministério da Saúde, reduzindo o risco de insuficiente demanda, porque o Ministério compra, o sistema de saúde compra. O financiamento do BNDES e outros para condições especiais, para projetos de biotecnologia, o marco regulatório, uma rota especial para a biotecnologia, que era rápida, e a rápida patente-chave em biotecnologia também. Para a propriedade intelectual e as associações público-privadas de empresas privadas e laboratório do setor público. A verdade é que eu não sei o que se fez o governo atual com esse sistema, mas esse sistema existia. E isso significa uma mudança de papel para os bancos de desenvolvimento, de agências de empréstimo em eixo com o sistema de inovação. Porque é o que eu falava do Brasil e de Taiwan, onde também o Estado financiava. No caso do Japão, os bancos estão dentro desse conjunto de onde estão todas as empresas. Tanto as empresas centrais produtoras, quanto os fornecedores, quanto os bancos, o banco do grupo. Então, como é assim, o banco não está simplesmente procurando quando será o stop market ou comprando as ações ou fazendo essas coisas, mas facilita que a empresa tenha futuro. Porque participa nas decisões sobre o futuro das empresas. Como vimos no início, são muitos os sistemas tecnológicos de avanço com o impulso das TICs.
É preciso apontar na direção delas para construir novos sistemas de inovação e modernizar a indústria manufatureira de montagem. As novas, todas essas coisas que estão, obviamente, isso inclui as mesmas TICs. As novas tecnologias não passam de um instrumento a ser socialmente moldado. Nós decidimos o que fazemos com as tecnologias. Não é determinismo. Não se pode dizer que ela fará algo ou não. Nós as usamos em direções que nós mesmos escolhemos como sociedade, e cada grande investimento produtivo, aproveitando os recursos naturais do território, pode e deve ser um projeto de desenvolvimento. Não só evitam-se conflitos, como se ganha legitimidade e o apoio da população. O progresso econômico sem o progresso social é instável. É preciso perseguir duas metas diferentes e complementares: crescimento econômico sustentável e posicionamento global. Pleno emprego e bem-estar para todos. Estabelecer uma estratégia dual com políticas e redes de apoio diferenciadas. Essa ideia de um modelo dual é uma ideia, não sei, o que vocês acham, dois modos diferentes, ou seja, e esperar que sempre a melhoria das pessoas se dê pelo investimento das empresas avançadas. Pode ser que não seja o melhor, pode ser que tenhamos também que começar de baixo, fazer os dois movimentos. Então, como um modelo dual integrado, com processos convergentes de crescimento e inovação sustentáveis, teria, por um lado, os setores de reboque do crescimento, redes avançadas, redes produtivas avançadas, possivelmente ao redor dos recursos naturais constantemente modernizadas, e essas seriam as tecnologias competitivas para os mercados globais. Por outro lado, teríamos economias locais especializadas e interconectadas em cada canto do território. E cada porção se especializaria e se diferenciaria segundo sua condição, baseada nas vocações das pessoas locais, identificada ou promovida ou um governo local competente. Temos que elevar a capacidade do governo local para que possa ser feito esse tipo de coisa. E além, ter redes de consultoria e de apoio nacional. Para o mercado interno pode ser, ou para a exportação, apoiado no acesso pleno à internet, obviamente. Então, o objetivo dos setores de avanço, as empresas grandes, tudo isso, é o crescimento e geração de divisas, os setores de alta tecnologia. Mas o objetivo das economias locais é elevar a qualidade de vida de todos os habitantes urbanos e rurais, porque também na favela se pode fazer isso, para promover empreendimentos entre eles mesmos. E entre os dois, há um mercado promotor, aqui facilitador do processo e iniciativas locais, políticas diferenciadas, capital humano, fundos, infraestrutura física e técnica, etc. Quais são as vantagens desse modelo? Em primeiro lugar, o aproveitamento pleno dos recursos naturais em todo o território. Depois, a melhoria do nível de vida rural. A redução do fluxo às cidades e do amontoamento nas favelas. A redução da economia informal. O resgate de valores culturais e comunitários locais. O estímulo ao empreendimento. Possível atrativo para o trabalho à distância. Porque na medida em que cada projeto, mineração, agrícola, seja um projeto de desenvolvimento, vai se criando um ambiente que permite, tendo uma internet excelente em todos os lugares, as pessoas podem ir se associando a grupos de classe média. E nessas áreas em que a internet é excelente, e com a internet é possível fazer isso. Eu não sei até que ponto isso é provável. Já está acontecendo na Europa, mas se no país de vocês, num local muito distante, isso pode funcionar. A internet, obviamente, possibilita superar o isolamento geográfico e a diferença campo-cidade, mas o seu aproveitamento supõe um enorme esforço educativo e de apoio, e um marco institucional apropriado e diferente do que apoia os setores de ponta.
dar um salto ao desenvolvimento sustentável com equidade mediante uma estratégia em 2 tempos, conseguir o crescimento agora com base na dupla oportunidade para os proprietários de recursos naturais, criada pela globalização, o paradigma das TICs e a transição verde. É preciso acrescentar aqui a geopolítica, que também vai modificar o ambiente. E, com isso, se preparar para dar o salto com a próxima revolução tecnológica, desenvolvendo agora capacitação, empresas e redes locais e globais nos setores do futuro: biotecnologia, nanotecnologia, bioeletrônica, materiais sob encomenda. E isso foi o que a Ásia fez com a revolução das TICs, sem ter planejado isso. Eles eram os que produziam as coisas eletrônicas, nós não necessariamente. Eu acho que no Brasil sim, mas a América Latina não se especializou nessas coisas, todas essas coisas que eram todas do mundo da eletrônica. Vamos aprender a lição e não desperdiçar a oportunidade. Estes são tempos para inovações institucionais e para a criação de visões compartilhadas. Nos anos 60 e 70, tínhamos o Estado protecionista. Dos 80 até agora, o Estado não interventor, centrado no livre mercado. De 2020 adiante, precisamos de um Estado promotor, ativo e inovador. A pandemia, a guerra e os desastres climáticos estão abrindo uma nova época que acelerará a mudança em métodos de produção, em demanda verde e em estilos de vida sustentáveis. O sucesso dependerá de um massivo esforço de inovação institucional, baseado em um crescente consenso entre governo, negócio, sistema educativo, sindicatos, partidos políticos e organizações sociais. É preciso aproveitar a oportunidade. Muito obrigada. Houve um problema. É que eu tenho um slide sobre um projeto de desenvolvimento que pode ser um projeto de negócios, pode ser um projeto privado, um projeto social. Eu quero retomar esse slide para apresentar a vocês porque é muito importante como ideia. Eu acho que ela estava oculta porque precisei eliminar muitos slides para essa apresentação. Ok, esse é um exemplo de negócio privado com preocupação social e ambiental. Na Venezuela, na planície, na área do gado, isso não existe mais, porém teve muito sucesso. Então o negócio do gado começava pelo negócio da carne. Depois desenvolveram semente de pasto e vendiam essas sementes para todos os pecuaristas da região. Trouxeram muito tipo de gado, até que chegaram a encontrar o que melhor se adaptava ao clima venezuelano em particular. E então era oferecido a outros sementais para que pudessem trocar seu gado para o mesmo. Eles se preocupavam com a proteção ambiental, com uma estação de pesquisa biológica, da qual vinha gente do exterior para trabalhar nisso. Um cultivo controlado de limo para peles, retiravam as peles para calçados, cintos, etc. Desenvolveram um sistema de manejo de águas e incêndios. Isso eu acho que vocês têm no Brasil, onde há inversões no verão, enchentes no inverno e seca terrível no verão. Então ocorrem incêndios. Então, um sistema de manejo das águas e dos incêndios foram desenvolvidos e eram ensinados aos outros. Como fazer isso para manter as terras e sua produtividade? E o turismo ecológico. Eles tinham um tipo de hotel no centro do espaço que recebia estrangeiros que vinham fazer birdwatching, ver os pássaros, porque temos uma maravilha de pássaros na Venezuela. Vocês também têm. Então, ali, eles treinaram um grupo de pessoas para ser guias turísticos e outro grupo como cozinheiros gourmet. Eles tinham chefes que faziam comidas deliciosas. Então, eles tinham os turistas que iam para todos os lados. E eles tinham 3 negócios. E, além disso,
de ter educado e capacitado o pessoal local para essas coisas, também a estação de pesquisas biológicas tinha o pessoal que se ocupava do desenvolvimento comunitário. Durante um tempo, chegavam os ladrões de gado e levavam tudo, roubavam e os levavam para fora. Então, eles criaram ao redor um tipo de cinturão de sucesso agrícola. Ajudavam as pessoas para que eles não viessem roubar o gado. Ou seja, um modelo completo de participação, inclusive para as estações de pesquisa biológica, que precisava fazer o trabalho de identificar as árvores, as espécies de peixes, o que fosse. Os estrangeiros que vinham tinham que dar aulas na comunidade, tinham que se conectar com alguma universidade e, além disso, utilizar as pessoas dos povoados vizinhos para fazer suas atividades de pesquisa. Então, tudo isso foi feito pelo setor privado. Imaginem vocês se fosse possível fazer coisas desse tipo em cada projeto de mineração, em cada projeto agrícola, com cada. Além disso, várias atividades combinadas à educação, incorporar as pessoas do local e convertê-las em aliadas. Todas as pessoas que viviam dentro da área, porque era um lugar enorme, era praticamente a metade do estado, elas tinham o direito de viver ali, sem pagar nada, trabalhando, e não podiam matar nenhuma mosca. Porque a ideia era ter uma espécie de parque ambiental para o turismo e para tudo que estava sendo produzido. Visar uma alta qualidade de vida rural através do desenvolvimento integrado é uma das grandes possibilidades. Desculpem-me por esse erro. É que eu me lembrei disso e fiz essa apresentação há 3 dias, mas eu não queria deixar de falar disso para vocês. Temos tempo? Não, eu gastei todo o tempo.